Olá pessoal, eu sou Amanda da Amarte Atelier e hoje eu tô aqui para ensinar vocês a fazerem esse lindo colar de mesa com elos de crochê. É um acessório decorativo super diferente, elegante e muito fácil de fazer. Gostou? Já deixa aqui o seu like e se você ainda não é inscrita, já se inscreve e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Vou passar para vocês agora a listinha de material. Para fazer esse colar, eu utilizei o fio de poliéster de 5 milímetros, tá? Eu tô utilizando aqui 3 cores: amêndoa, caque e castanha. Esse aqui, amêndoa e o caque, eles são, na verdade, o 4,5 milímetros nobre da CS Badulax. E esse castanha aqui, ele é o fio Antúrio, do ateliê Vanessa Maio, de 5 milímetros. Mas você pode utilizar aí o fio que você tiver. Pode ser o poliéster de 4 milímetros, o de 5 milímetros, pode até ser barbante também, tá? E aí você vai ajustando a quantidade de correntinhas, a espessura que você quer fazer. Esse com fio de poliéster, ele fica bem grossinho, bem estruturado, tá? Mas o barbante também fica bom. Tá? Ele fica um pouquinho mais fino, a não ser que você ponha mais corrente para ele ficar mais grosso, mas de qualquer forma, ele fica mais molinho do que o fio de poliéster. Ele fica um pouquinho menos estruturado, mas o trabalho fica muito bom também. Cada elo pesa em torno de... ele tem 50 a 60 gramas de fio, então você não usa muito fio. Eu peguei aqui uma sobrinha de caque que eu tinha, uma sobrinha de amêndoa, e daqui desse castanho eu peguei do rolo cheio, mas tudo bem. O gasto é muito pouquinho, então você pode aproveitar esses restinhos de fio de poliéster que fica aqui no rolo para fazer os elos. E aí você faz a cor que você tiver, a cor da sua preferência, ou a cor que você queira vender, ofertar aí para você ou para sua cliente, tá? Você vai precisar de 2 argolas de madeira. Essa aqui é de 5 centímetros. Tá? Mas se você quiser fazer um modelo diferente, você pode usar uma argola de 10 e colocar 2 elos aqui dentro, tá? Como essa minha argola de madeira, ela é menor, só cabe um elo. Então, eu tô usando ela aqui na extremidade para fazer a finalização com o tassel, tá? Mas se você tiver argola maior, você pode colocar aqui entre um elo e outro, você põe uma argola de madeira dessa maior. Uma argola, um retângulo de madeira, o que você tiver. Ou se você não tiver, eu tenho dificuldade de achar esses materiais, eu vou deixar sempre para vocês o link de onde eu compro os materiais na descrição aqui do vídeo, mas você pode fazer também um cordão de correntes e colocar entre um elo e outro um cordão de correntes. Você faz um cordão de correntes, se você quiser engrossar ele um pouquinho, você volta com baixíssimo para engrossar o cordão de corrente, e você pode fazer o seu colar de mesa todo em crochê. Tá? Eu gosto de colocar essas peças porque dá sempre um destaque, um diferencial aqui ao trabalho que a gente está fazendo. Tá? Inclusive, eu vou colocar, no lugar de um dos elos, eu vou colocar essas bolas de madeira. Tá? Eu passei aqui um barbante, um fio barroco, tá? Prendi aqui 10 bolas de madeira com um nó. Então, eu dei 3 nós aqui e o nó, cortei ele bem rentinho, o nó tá aqui, ó, entre uma bola e outra, imperceptível aqui da gente ver que tem um nó. Tá? Então, além dessas 2 argolas para fazer as extremidades do nosso colar de mesa, aqui para dar o acabamento do tassel, eu utilizei também 10 bolas de madeira para fazer um dos elos, todo em bolas de madeira, mais 2 elos para os tasséis. Que eu vou colocar um em cada ponta. Então, eu coloquei aqui bola de madeira. Ai, Amanda, mas eu não tenho bola de madeira, eu tenho dificuldade de achar aqui na minha região, na minha cidade. Não tem problema, faz o tassel aqui direto no cordão de corrente, que você pode passar aqui, ou direto na argola de madeira, tá? Sem necessidade de colocar essa bola de madeira. Eu falo da bola de madeira porque é um detalhe extra que a gente sempre dá aqui à nossa peça. Você também pode utilizar esses entremeios aqui, ó. Eu gosto bastante também de utilizar esse entremeio. São entremeios de resina, eles parecem perolados, marmorizados. Também dá um tom mais classudo, né? Mais chique, elegante aqui para a peça, tá? Mas a ideia era deixar ele elegante e rústico ao mesmo tempo. Por isso que eu coloquei aqui a argola de madeira e essas bolas de madeira também, tá? Mas você pode usar aí o material que você tiver em casa ou que você tiver facilidade de comprar, tá bom? Aí perto da sua cidade. Vamos trabalhar com a agulha de 5 milímetros.
tesoura, agulha de tapeçaria para acabamento e isqueiro também, tá bom? Ah, e vamos utilizar uma agulha mais fina, de 3,5, só para passar aqui o fio dentro da bola de madeira, tá bom? Mas o nosso trabalho é com agulha de 5 milímetros, ok? Então agora, vamos colocar a mão na massa e vamos para o passo a passo do nosso lindo colar de mesa. Eu vou começar mostrando para vocês como que a gente faz esse elo, tá? Esse elo aqui, ele é em espiral. Eu falo que é um espiral diagonal, porque ele é um tubo, tá? A gente trabalha ele no espiral, mas ele faz essa marcação aqui em diagonal. Ó, pode ver que conforme eu vou girando, ele vai crescendo aqui na diagonal a marcação aqui do nosso ponto, tá? Isso aqui pode ser um elo, tá? Pode ser uma alça de bolsa, tá? Eu vou mostrando para vocês aqui. Eu já coloquei esse elo. Agora a gente está usando o elo para o colar de mesa, mas eu já coloquei esse elo para fazer um detalhe numa carteira transversal que eu faço, lindíssima. Minhas clientes amam essa carteira transversal, tá? Esse elo dá um detalhe super elegante e diferente aqui. Vou mostrar uma foto aqui desse trabalho que eu fiz. E você pode colocar também como alça. Também já fiz uma bolsa pequenininha e eu coloquei esse modelo aqui de alça de mão, que fica super diferente, tá? Eu já vi muitas alças, elas ficam o avesso do ponto baixíssimo ou o próprio ponto baixo mesmo, mas dessa aqui é mais difícil de você ver esse trabalho. O início dele é mais chatinho, na verdade você só precisa ter atenção aqui no início, tá? E depois ele vai naturalmente. Tá? E é um modelo super diferente, um espiral, e você pode usar também para fazer um colar. Eu já dei, tem vídeo aqui no canal do colar, ele tá no avesso do ponto baixíssimo, tá? Mas você pode usar esse ponto aqui também para fazer aquela mesma receita de colar que tem aqui no nosso canal, tá? Então, para começar, vamos aprender a fazer aqui o ponto desse tubo com esse espiral em diagonal, tá? Vamos lá, então, começar. Deixa um pouquinho, assim, pelo menos uns 10 centímetros aqui no início pra gente fazer o acabamento. E aí, a gente vai colocar a agulha por baixo do fio, fazer um Ezinho e dar a laçada pra fazer a primeira corrente, tá? Eu não dou nó corrediço, tá? A gente vai deixar direto a corrente. E eu vou fazer aqui no total 5 correntes, tá? Essa primeira, que esse é torcidinho que eu fiz pra começar, mais 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho aqui 5 correntes para começar o trabalho, tá? Então, agora, presta atenção no movimento que eu vou fazer, que eu vou juntar aqui, tá? Para fechar esse elo. Ai, mas Amanda, 5 correntes é pouco. Pouco não, olha como ficou aqui, tá? Deixa eu medir a grossura desse espiral para vocês verem como tá larguinho, tá? Vou medir aqui assim por fora, para vocês verem como tá, ó. Ele tem 9 centímetros. Tá? De diâmetro, medindo aqui o tubo, em volta do tubo. Então, ele não é um tubo fininho, não. Ele é bem grossinho, tá? Ele tá bem larguinho. Medindo assim, olhando de cima, ele tem 3,5 centímetros, tá? 3,5 centímetros, então, de tubo na largura, assim, olhando de cima, tá? Ele não é um tubo fininho, não. Então, mas é pouca corrente. Se você fizer com mais, ele vai ficar bem grosso. Você vai ter até dificuldade de fazer, de juntar depois uma ponta com a outra do elo, tá? Para formar o elo, porque ele vai ficar muito grosso. Então, vamos lá. 5 correntes. Agora, eu vou juntar aqui, só que eu não vou pegar nessa alcinha aqui. Eu vou pegar aqui embaixo dessas duas que ficam aqui em cima, pra gente fechar essa corrente, tá? Então, vou fechar aqui já fazendo um ponto baixo, tá? Então, fechei na minha primeira corrente, onde eu comecei, com um ponto baixo. A gente vai trabalhar com um ponto baixo aqui, nessa alça aqui, nesse elo. Agora, eu venho aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 correntes, porque essa quinta aqui eu já trabalhei, mas eu vou trabalhar ela de novo, porque esse primeiro ponto aqui foi só pra fechar a carreira. Então, agora eu venho na alça de cima, só na alcinha de cima da corrente, e vou fazendo ponto baixo. Faz o ponto baixo bem soltinho, porque vai facilitar depois pra gente fazer aquele movimento da marcação diagonal. Então, ó, pega a alça de cima da corrente, faço o ponto baixo bem soltinho. Alça de cima da corrente, faço ponto baixo. Alça de cima da corrente, faço ponto baixo.
Ó, agora eu já fiz os 5 pontos baixos da minha primeira volta, da minha primeira carreira, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Eu tenho aqui as 5 correntinhas aqui pra cima. Agora, o que a gente vai fazer para dar aquele desenho diagonal, daquela marcação? A partir da segunda carreira, eu vou pegar a alcinha de cima da corrente e tá vendo que aqui, embaixo do ponto, formou um Vzinho? Eu vou sempre pegar esse lado esquerdo aqui do Vzinho, tá? Estão enxergando bem, né? Então, ó, quando eu for fazer o ponto, a alcinha de cima da corrente e essa perninha esquerda do Vzinho. Então, eu passo a agulha aqui por baixo, puxo o fio e dou a laçada para fazer o ponto. Vamos lá de novo, ó. Próxima corrente, alça de cima, cadê o Vzinho? O Vzinho tá aqui, ó, no ponto de baixo. Pego aqui a alcinha da esquerda do Vzinho, laço o fio, faço ponto baixo. A partir da terceira, quarta, já fica bem mais visível aqui, ó. Ó, mas se você olhar de cima, eu continuo, ó, com 1, 2, 3, 4, 5 correntes, porque a gente vai fazer carreiras de 5 pontos. Então, pego aqui, ó, a alcinha de cima da corrente, venho aqui, ó, no meu Vzinho, ó, do ponto, tá aqui. Essa primeira é mais difícil da gente visualizar, depois fica mais fácil, vocês vão ver. Laço o fio, faço ponto baixo. Alcinha de cima da corrente, ó o Vzinho aqui, ó, do ponto anterior. Tá bem marcadinho aqui, ó, o Vzinho. Perninha direita, perninha esquerda. A agulha já automaticamente ela já vem pra cá, ó, pra esquerda. Laço o fio, faço meu ponto baixo. Ó. Continuo aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá. Próxima corrente que eu vou trabalhar. Alcinha de cima. Cadê o meu Vzinho aqui do ponto de baixo, ó? Automaticamente, quando eu faço assim, a ponta da minha agulha já me sinaliza qual é a perninha do V que eu tenho que pegar. Ó, a perninha esquerda desse Vzinho que fica aqui no ponto baixo da carreira anterior. Laço o fio, trabalho aqui o ponto. Ó, próxima alça, próxima correntinha. Ó, meu Vzinho aqui, ó, já aparecendo, ó. Quando eu pegar aqui, a agulha mesmo já aponta aqui pra alça que eu tenho que pegar. E é só isso agora, ó. Alcinha, Vzinho. Aqui, a próxima corrente que eu vou trabalhar. Se você tiver dificuldade de visualizar, abre aqui um pouco pra você ver bem o desenho da corrente, ó. Corrente, 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 corrente. E é o último ponto que eu fiz. Então, o último ponto tá aqui, nessa corrente. Agora eu venho pra próxima. A próxima tá aqui, ó. Vamos localizar o Vzinho do ponto anterior. Olha aqui ele. Bem marcadinho, ó. Aí eu venho aqui. Trabalho meu ponto. E assim a gente vai fazendo esse movimento circular para formar o nosso espiral, que pode ser o nosso elo aqui do nosso colar de mesa, pode ser um elo para você colocar um destaque na sua bolsa, como eu falei já anteriormente, pode ser uma alça de ombro, uma alça de braço, uma alça mais curta de mão. Esse tubo fica super diferente, eu gosto de trabalhar ele em várias peças minhas também. Ó, como a partir das próximas, fica mais fácil a visualização, ó, a alcinha que a gente está trabalhando tá aqui e o Vzinho tá aqui embaixo. Você vê bem facilmente. Ó, a alcinha de cima da corrente, o Vzinho que fica aqui, ó, no ponto da carreira anterior. Puxa os dois, ponto baixo. Alcinha, alcinha. E o nosso desenho de espiral já começa a se formar aqui, ó. Vou fazer mais uma carreirinha, uma voltinha, já vou mostrar pra vocês como tá se formando. Não repare a minha voz, que eu tô um pouco rouca ainda do meu resfriado. Ó, alcinha, super simples. Alcinha, perninha esquerda do lado do V. E ó, nosso espiral já se formando, tá vendo, ó? Aquele detalhe do espiral que eu falei pra vocês. E agora, você vai só fazendo aí a medida que você quiser, tá? Claro que para esse elo aqui que a gente tá fazendo, vai ser uma medida menor, mas você, se quiser fazer um elo mais largo também, um elo maior, você faz. Se você quiser fazer um colar
de pescoço mesmo, você faz aí a medida. Eu costumo fazer 42 centímetros, 40 a 42 para fazer um colar, uma gargantilha, né? Nada muito largo e mais coladinho no pescoço. E você pode fazer aí 50 centímetros para fazer uma alça de bolsa, tá? Como essa alça espiral aqui para ombro, ela acaba escorregando muito, eu gosto desse modelo de alça para alça de mão, tá? Alça que você segura na mão ou que você coloca assim por dentro do braço. Mas para ombro, como ela é muito roliça, ela escorrega. Então, não aconselho alça de ombro com esse modelo espiral, que não é muito funcional. É mais para mão e braço mesmo. E aqui é só seguir assim, ó. Ó o desenho do nosso espiral já ficando pronto. Bem visível. Só recapitulando o ponto, ó. Aqui eu continuo com 5 correntes, com 5 pontos, ó. Dá pra ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, que foi o último ponto que eu trabalhei. E pra fazer, ó, pegar a alça de cima, que tá aparecendo aqui da corrente, mais a perninha esquerda do Vzinho que se forma aqui embaixo do ponto anterior. Passa a agulha por baixo das duas, laça o fio e faz o ponto baixo. E esse é o nosso modelo de tubo para fazer aqui o elo ou para você fazer o que você quiser, tá? Não é todo mundo que sabe fazer ou que ensina aqui esse modelo de alça, mas ele é super diferente. Eu gosto bastante desse detalhe torcido assim, esse tubo em espiral e subindo sempre na diagonal, tá? Ele fica muito bonito. Ok? Então, vamos fazer aqui, vou seguir aqui, você faz aí do tamanho que você quiser, eu vou seguir aqui o meu e passo já a medida para vocês. Bom, agora, finalizado aqui o tubo, tá? O tubo em espiral diagonal. Deixa eu passar aqui a medida que ficou. Ficou medindo aqui 24 centímetros, tá? 23,5, 24 centímetros, porque ele ainda dá uma esticada. Então, façam aí tubo de 24 centímetros, ou, se você quiser maior ou menor, aí você decide aí o tamanho que você quer, tá? Agora a gente só vai fechar aqui, a gente vai pegar a ponta menor, dar um nozinho e fazer o acabamento, e a ponta maior, tá? Já cortei o fio, deixei aqui 20 centímetros para acabamento, e aí a gente só vai prender agora um no outro. Só que antes de eu prender, eu quero mostrar para vocês a minha sugestão de montagem, tá? Mas você pode fazer aí da forma como você preferir. Então, eu vou montar dessa forma, tá? Eu fiz 4 elos, eu fiz um amêndoa, um caque e 2 em castanha. Então, eu vou fazer da seguinte forma, tá? Eu coloquei já um elo aqui na ponta, que eu até já coloquei, já prendi aqui um lado no tassel, tá? Que era para mostrar para vocês no início. Eu vou alternar a cor, tá? Vou colocar aqui um elo castanha. E dentro desse elo castanha, desse caramelo mais escuro, eu vou colocar aqui esse elo de madeira, tá? Eu vou prender aqui, ó. Antes de eu prender, eu tenho que colocar o elo dentro, porque a minha bola já tá fechada, tá? Mas se você prender antes, aí você deixa pra fazer o fechamento das bolas depois, tá? Então, eu vou fazer a montagem dessa forma, tá? Vou colocar um elo claro, um castanho, o de madeira, aí eu venho pro castanho de novo, tá? O caramelo. Vou prender aqui entre um elo caramelo e outro, coloquei aqui a bola de madeira. E, para finalizar, eu vou colocar aqui esse elo caque. E aqui, eu já vou fazer o mesmo que eu fiz aqui nessa outra ponta, eu vou fazer aqui, tá? Vou fazer junto com vocês, claro. Eu só tô dando a minha primeira sugestão de montagem, para vocês verem que aqui vocês podem usar a criatividade de vocês, da forma como vocês preferirem, tá? Então, eu tô mostrando como a minha sugestão de montagem, tá? Um elo de uma cor, com o tassel numa ponta. Aí aqui eu coloquei as duas cores iguais, com as bolas de madeira no meio, e a outra cor aqui nessa ponta, e aqui eu vou colocar a argola de madeira com a finalização com outro tassel, que a gente também vai fazer junto aqui, tá bom? E aí eu vou fazer nessa mesma cor caque aqui, então vai ficar uma ponta amêndoa, uma ponta caque e o caramelo no meio,
tá? Essa vai ser a minha sugestão de montagem, que foi o que eu fiz aqui, né, para nossa videoaula. Mas você pode montar da forma como você preferir, tá? Tem uma outra forma que eu também gosto, que é a seguinte: a gente vai colocar numa extremidade, tá, a bola de madeira, e aí eu ponho um elo com elo, tá? Elo de crochê, sempre com elo de crochê. Dessa forma assim, ó. É porque como eu não montei ainda, tá? Mas aí a gente vai alternar assim, tá? Elo, sempre elo de crochê, 1, 2, 3, 4. Se você quiser fazer 5 elos, ai, tá muito grande, eu quero uma coisa menor, pode fazer só 3, tá? Ou se quiser maior, você faz os 5. Então, você pode deixar assim, com o acabamento, como se fosse uma alça aqui, tá? Pra você segurar o seu colar, deixar essas bolas de madeira aqui na ponta, tá? No início, e fazer um elo montado no outro com o tassel na ponta. Então, assim, a criatividade aqui a gente pode usar e abusar da forma como a gente quiser, tá? Então, eu mostrei aqui mais uma opção de montagem, de finalização, mas eu vou seguir a minha dessa forma, como eu falei pra vocês, com o elo de bolas de madeira no meio. Agora eu vou fazer o fechamento, tá? Dos outros elos, aqui assim, tá? Vou mostrar pra vocês como que a gente vai fechar todos os elos. E por último, a gente faz aqui a finalização na ponta, que é da forma como a gente fez esse aqui, tá? Eu fiz esse acabamento aqui. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui o meu segundo elo. Eu já preciso passar aqui nas minhas bolas de madeira, tá? E as bolas de madeira, como eu falei, é de forma simples mesmo. Só passei o barbante aqui dentro, uni as duas pontas, dei 3 nós bem apertados e fiz aqui o meu elo com bolas de madeira, tá? De forma super simples. Então, eu já preciso passar aqui, tá? Porque já tá fechada, senão depois eu não consigo passar por dentro. Então, eu vou passar em cada lado aqui, ó, já pra prender de um lado o elo amêndoa e do outro as bolas de madeira. Então, agora eu vou prender aqui uma ponta na outra. Como eu disse, né? Primeiro eu vou pegar a ponta menor, vou colocar aqui na agulha de tapeçaria e vou só fazer o acabamento aqui do elo. Então, essa primeira ponta, até posso soltar tudo e fazer sem estar por dentro do elo, porque eu ainda não vou fechar. Mas quando eu pegar a segunda ponta aqui, aí eu já tenho que fechar mesmo. Aqui, ó, eu só puxei um pouco e vou passar aqui por dentro de 2 alças. Agora, eu dou só um nozinho aqui, ó. Eu vou pegar uma alcinha para dar um nozinho. Então, eu passo por baixo de uma alça. E aí, venho com a minha agulha de tapeçaria. Ó, tá vendo que eu fiz essa alcinha aqui? Aqui é só para dar um nozinho. Eu venho com a minha agulha aqui por dentro. Passo aqui. Vou ajustar bem o meu fio. Pronto, aqui eu dei um nozinho. E agora, eu vou só esconder essa ponta aqui por dentro do tubo, tá? Sem mistério mesmo. Escondi a ponta aqui por dentro do tubo. Agora eu vou só... Deixa eu cortar essa parte aqui que desfiou. Como a gente tá trabalhando com poliéster, a gente precisa queimar essa ponta aqui. Senão ela vai ficar desfiando. Então eu queimo, cuidado para não queimar o colar, tá? Queima só a pontinha aqui. E agora a gente vai esconder essa ponta aqui por dentro, tá? Eu vou passar a minha agulha aqui, ó, por dentro. Vou pegar essa ponta. Vou jogar ela aqui pra dentro. Pronto, já joguei pra dentro, agora é só tirar a agulha. E a ponta inicial ficou com nó, bem presinha e escondida aqui por dentro do elo. Agora sim, eu vou pegar minha ponta maior, de 20, 30 centímetros. Coloco aqui na agulha de tapeçaria. E vou fechar o meu elo, tá? Lembrando que se você quiser seguir um elo de crochê, outro elo de crochê, é só você fechar aqui, depois coloca o próximo, fecha, coloca o próximo, fecha. Como eu fiz essa argola de madeira, ela já tá fechada, então eu vou colocar ela aqui dentro logo, senão depois eu tenho que desmontar ela e fazer de novo, para poder passar aqui por dentro. E agora sim, eu vou fechar aqui o meu elo. Então, eu tô com o fio aqui numa ponta. Eu vou passar aqui, ó, por dentro de 2 alças aqui do outro lado do meu elo.
e puxo aqui, ó. Aí agora eu volto aqui por dentro de 2 alças do outro lado, passo de novo. E aqui eu vou rodeando todo o elo fazendo isso, ó. 2 alças de um lado, aí eu venho, passo aqui, ó, por dentro de pelo menos 2 alças do outro lado. E puxo. Eu vou queimar essa pontinha, porque senão a gente vai ficar trabalhando aqui e tendo que se preocupar com esse fio que tá desfiando. Então, só pra gente poder fazer o acabamento direitinho, vou queimar essa pontinha aqui, tá? Que tava desfiando. Então, ó, já passei pra esse lado, agora eu volto pra esse lado aqui, ó. Sempre pegando 2 alças. Se eu pego uma só, às vezes ela fica repuxando, tá? Então, 2 dá sempre mais sustentação. Tá? Aí agora eu venho, passo aqui, ó, por dentro de novo, volto aqui pro outro lado. E assim a gente vai contornando todo o nosso elo. Você pode girar ele assim, abrindo, mas nem tem necessidade. Só de passar assim por baixo, você já prende ele. Aí fui para um lado, volto aqui para o outro. Ó, tá fechado aqui, já contornei toda aqui a volta do nosso elo, fechando bem ele. Vai só passando a costura de um lado para o outro, sempre tentando pegar pelo menos 2 alças, 2 partes de fio. Aqui de um lado para o outro. Pronto. Nosso elo já tá, ó, super fechado, super presinho, tá? Ó. E não fica com marca de fechamento, porque ele já é todo torcidinho, então nem fica parecendo nada. Aí agora eu só vou pegar uma das alcinhas, dessa vez eu vou pegar uma alcinha só pra fazer um nozinho. Aí eu deixo sempre essa alcinha aqui, volto com o meu fio passando por dentro. Antes de eu puxar, eu ajusto aqui o fio. Ó, puxo bem aqui o fio. Aí agora eu puxo a ponta pro nozinho ficar bem apertado. E ó, como ela já é toda encaroçadinha, tá? Não dá nem pra perceber que a gente fez um nó aqui. Aí agora eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar essa sobra de fio, essa ponta, e vou escondê-la aqui dentro do tubo, dentro do elo. Então, ó, já passei aqui. Venho pra cá. Aqui eu posso cortar já a ponta, já tem bastante fio aqui passado por dentro. Então, a gente queima aqui a pontinha. Ó, queimei, sempre com cuidado para não queimar a parte de fora do nosso colar, tá? E agora, com a própria agulha de crochê, a gente esconde essa ponta que a gente finalizou e fez, ó, e queimou para não desfiar. Escondi com a própria agulha ela aqui por dentro. Então, ó, mais um elo fechado. Já tenho aqui, ó, 3 partes, tá? Agora a gente só repete esse mesmo processo com os outros elos, tá? Como eu disse na minha ordem, eu agora vou fazer esse outro aqui, caramelo. Vou prender aqui da mesma forma, tá? Fecho aqui. Depois eu vou fechar esse, só que antes de eu fechar esse, vou passar argola de madeira, tá? Então eu vou fechar esse aqui e volto já com vocês pra gente passar aqui a argola de madeira e fazer o acabamento com tassel, tá? Ó, já prendi aqui os elos, tá? O segundo elo caramelo. E antes de eu finalizar o fechamento desse elo aqui da ponta, que é o caque, eu coloquei a argola de madeira logo, porque senão depois ela não entra, não tem como entrar. Então, coloco a argola de madeira. E agora sim, a gente começa a fazer o fechamento, tá? Da mesma forma que a gente fez as anteriores, tá bom? Então, botei aqui mais esse lembrete só pra gente encaixar por último, quer dizer, antes de finalizar o último, encaixar, não esquecer de encaixar aqui dentro esse elo de madeira, essa argola de madeira, tá? Então, vou seguir aqui com o fechamento do meu último elo. E a gente volta pra fazer o acabamento final com o tassel na ponta.
já prendi aqui, então, todos os elos e já coloquei aqui. Aí bem aqui onde a gente fez a emenda, a gente deixa o nosso elo de madeira, nossa argola de madeira, que ela vai ficar mais soltinha na emenda do que aqui no corpo do elo, tá? Então agora a gente vai pro nosso tassel para prender aqui. Então vamos lá fazer. Bom, agora a gente vai fazer o tassel para colocar aqui nessa outra extremidade. Então eu já cortei aqui 12 pedaços de fio de 40 centímetros, tá? Então cortei, deixei os 12 aqui e peguei um outro pedaço de fio que a gente vai amarrar e colocar aqui na argola. Esse pedaço aqui tem 60 centímetros, tá? Então, 12 pedaços de 40, cortei mais um pedaço de 60 e agora eu vou dobrar ele ao meio. Vou passar aqui pela argola de madeira, tá? Então, passei aqui pela argola de madeira e vou passar as duas pontas por dentro dessa alça e vou puxar para prender assim, ó, aqui na argola de madeira, tá? Então, a gente prende dessa forma. Agora, eu vou pegar minha bola de madeira e a agulha menor e vou passar aqui essas duas pontas por dentro da argola de madeira. Então, passei as pontas, ajusto bem, tá? Pra ele não ficar com fio, assim, aparecendo, solto. Então, ajustei bem a bola. Agora, eu vou pegar essas duas perninhas, uma vai ficar por cima e a outra vai passar aqui, ó, por baixo de todos esses fios, tá? Então, tá, uma por cima, outra por baixo. Peraí, ficou do lado contrário. Vamos lá. Uma perna por baixo, outra perna por cima. E vou dividir para dar o nó bem no meio aqui, ó, desses fios que a gente cortou. Então, eu puxo assim, vou centralizar. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá, para a esquerda. Pronto, agora sim, tá bem centralizado. Então, agora eu vou dar 3 nós apertados. O primeiro eu aperto um pouco menos, mas eu preciso apertar para ficar bem justinho aqui, ó, minha amarração na argola. Para não ficar aquela coisa molenga, com o fio aparecendo solto, com espaço entre a argola e o tassel. Então, apertei, justinho, ajustei apertando. Agora eu aperto bem no segundo nó e aperto bem no terceiro nó, tá? Esse nó aqui, ele vai ficar escondido aqui por baixo, ó, porque agora eu vou pegar os meus fios, vou esconder o nó aqui por dentro, ó. Tá vendo que o nó vai ficar aqui escondido? Ó, o nó não aparece, o nó fica aqui escondido pelos fios que a gente cortou, tá? Então, tá bem certinho aqui. Aí agora a gente precisa amarrar esses fios aqui para finalizar o tassel. Pego mais um pedaço de 1 metro de fio. Vou deixar uma ponta grande, porque essa ponta depois tem que ficar do mesmo tamanho quando a gente der o nó, do mesmo tamanho dos fios do tassel. Deixa eu colocar um pouquinho mais afastado aqui. Pronto. Então, vou deixar essa ponta assim pra cima, tá? Pelo menos quase 20 centímetros pra cima. Vou posicionar a ponta assim, ó, e vou fazer uma alça, um Ezinho invertido. Tá vendo que eu fiz uma alcinha aqui? Tá? Aí agora eu vou cruzar esse fio maior, essa ponta maior aqui por cima dessa ponta que a gente deixou, para começar a amarrar aqui, ó, os nossos fios. Deixa eu só arrumar melhor, que ficou frouxinho. Prendo bem, aqui tá bem certinho. Agora eu vou deixar aqui a ponta pra cima. A ponta aqui pra cima. Vou fazer aqui a alça, ó. Que essa alça depois a gente vai dar o nó. E agora sim, eu começo a dar as voltas pelo nosso tassel. Aí eu começo de cima, vou enrolando por cima e ajustando. Conforme eu vou passando a volta, eu vou ajustando. Porque senão, os fios ficam muito soltos e o nosso tassel vai desamarrar. Então, ele tem que estar bem justinho. E aí, eu vou enrolando ele aqui, dou uma volta, aí dou outra assim por cima. Agora, eu vou dar uma mais pra baixo, ó. Aí, eu vou descendo e enrolando. E assim, você dá de 6 a 8 voltas aqui.
E eu tô enrolando e tô descendo. Tô enrolando de cima para baixo. E você percebe que eu vou sempre alinhando para não ficar aquele fio torcido, tá? Aqui já tá bom, já tá bastante enrolado, já dei aqui 8 voltas. Agora eu coloco ele assim de frente e vou passar o fio por dentro dessa alcinha que eu deixei. Então, esse fio que eu tava enrolando, eu vou passar ele aqui, ó, por dentro da alça, de cima para baixo. E essa alça aqui, ó, eu vou fechar ela, que vai ser o nosso nó. A ponta inicial que a gente deixou para cima, eu vou puxando. E aí a nossa mágica acontece agora, ó. Eu vou trazer esse nó para ele ficar embutido aqui embaixo de todos os fios que a gente foi dando a volta. E aqui eu aperto bem. Pronto, ele tá bem apertado, não vai soltar. E ó, sobrou bastante fio. Então, eu deixei um pouquinho mais de 1 metro. É mais do que suficiente pra gente dar a volta aqui nas pontas. Então, agora, pra finalizar o acabamento aqui do nosso tassel, aí você vai ajustando, tá? Se tiver algum fio frouxinho, você vai puxando por aqui a perninha correspondente pra ajustar e deixar o nosso tassel bem arrumadinho. Então, agora essa ponta, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a agulha 3,5. Essa ponta tá aqui pela frente. Eu venho aqui por trás do tassel, vou inserir a agulha de trás para frente, vou puxar essa ponta lá para trás, ó, puxei essa ponta aqui para trás. Aí agora eu venho aqui, ó, por dentro desses fiozinhos aqui, dessas perninhas do tassel, coloco a minha agulha aqui por baixo. E vou puxar a minha pontinha do tassel de cima para baixo. Então, eu puxo de frente para trás, depois de cima para baixo. E tá preso aqui, nossa ponta se misturou aos fios do tassel. Agora, eu vou só pentear, vou arrumar e vou cortar as pontas para ficarem todas do mesmo tamanho. Você pode primeiro cortar assim, né, para abrir os fios que a gente colocou. Aí você penteia tudo para ficar bem arrumadinho e os seus fios ficarem todos do mesmo tamanho. Então, ó. Como a gente tá trabalhando com um de cada lado, é bom a gente medir para ficarem os dois iguais, tá? Por mais que fiquem um em cada extremidade, você pode querer juntar, então eles ficam do mesmo tamanho. Então, eu vou cortar aqui, ó. Pronto. Arrumei aqui todos os meus fios. Agora eu vou cortar para ficarem todos do mesmo tamanho. Você pega aí uma tesoura grande, boa, que você tenha, e corta seus fios. Então, agora a gente precisa queimar todas as pontinhas, uma a uma. Então, queima e aperta assim com o dedo. Queima e aperta assim com o dedo. Que conforme você queima, você derrete aqui, né, a pontinha. Então, você queima e aperta assim. Só pro poliéster não ficar desfiando, porque se você deixar ele solto assim, sem queimar, ele vai desfiar todinho. Então, aqui vou queimar um a um, você queima o seu aí também e a gente já volta. Bom, tassel finalizado, queimei todas as pontinhas também, tá? E o nosso colar de mesa, no tamanho total, tá? De uma ponta do tassel até o outro lado, ficou medindo, vou confirmar aqui, 75 centímetros. Deixa eu confirmar para vocês. Isso, 75 centímetros, tá? Essa é a medida do nosso colar, tá? De uma ponta de tassel à outra, tá medindo isso. E como eu disse, né? Eu usei essa forma aqui de montagem, mas você pode usar a sua criatividade para montar como você quiser. Alternar aqui as ordens, né? A ordem dos elos, colocar mais um elo de crochê aqui. Essa bola de madeira pode ser a ponta para segurar o tassel e para segurar o colar, né? E deixar só um tassel aqui de um lado. Ou até você pode colocar 2 argolas de madeira no mesmo elo, né? Colocar os 2 aqui pendurados. Então, dá pra gente usar nossa criatividade e fazer da forma que a gente preferir, tá? Eu coloquei aqui só uma sugestão. Dei aqui o passo a passo para vocês de como fazer esse elo, que é lindíssimo, e de como fazer a montagem de um colar de mesa. Mas aí a ordem, o tipo de material, o tipo de pedra, de bola que você usa. E um detalhe que também eu troquei, deixa eu falar para vocês. O barroco
porcelana que eu tinha colocado aqui, ele estava aparecendo muito aqui na bola. Então eu troquei, coloquei coloquei um barroco castor, tá? Um marrom, para ficar na cor da bola de madeira e ele ficar aparecendo o mínimo possível, tá? Você pode perceber que agora ficou bem mais discreto aqui o fio que eu passei aqui por dentro. Então, você pode usar ele assim, dobrado, você pode usar uma ponta para cada lado. Então, você pode usar ele assim, esticado, jogado numa mesinha de centro. Você pode puxar só um elo, tá? Assim, e colocar ele assim, diagonal, um elo, um tassel maior do que o outro, né? Deixar um para cima, outro para baixo. Então, você usa aí da forma como você quiser. Você pode jogar em cima de um livro, tá? Em cima de uma fruteira de cristal, em cima de um aparador, na mesinha de centro, no móvel de TV, assim, num cantinho. Então, ele é super versátil e dá aquele toque de decoração, de coisa clássica e rústica ao mesmo tempo na decoração da nossa casa. Então, eu amei fazer, eu amo inventar esses acessórios, fazer essas coisas assim diferentes. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Se gostaram, não deixem de dar o like, dar o joinha aqui para ajudar a engajar o nosso canal. E se você ainda não está inscrita, aproveita, já se inscreve, já ativa o sininho para não perder nada, que a gente está sempre postando novidade aqui no canal para você ficar por dentro de tudo, tá bom? Espero muito então que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!